Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Começa esse jornal, é claro, agradecendo a sua presença, muito bom começar o dia na sua companhia. Vamos iniciar essa quinta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 1º de fevereiro. Mais um mês começa, vamos aos destaques. Gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros a partir de hoje com o reajuste do ICMS. Supremo Tribunal Federal abre os trabalhos de 2024, o ano judiciário, com uma cerimônia no plenário da Corte. Mais de 100 pessoas são detidas na França em meio aos protestos agrícolas. E ainda, Cuba adia aumento de mais de 500% no preço do combustível. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Com o aumento do ICMS, combustíveis ficam mais caros a partir de hoje. O reajuste afeta valores da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha. Vamos conferir. O aumento é decorrente de uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne os secretários de Fazenda de todas as unidades da Federação do Brasil. Os estados aprovaram as novas alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em outubro do ano passado, com vigência a partir de fevereiro deste ano. Foi a primeira alta do imposto estadual desde que ele passou a ser cobrado em uma alíquota única nacional. O reajuste é para cobrir as perdas com a redução do ICMS na gasolina, no diesel, no biodiesel e no gás de cozinha. Uma lei unificou o ICMS sobre os combustíveis, estipulando o prazo de 1 ano para a primeira alteração do tributo. Depois disso, as revisões passariam a ser feitas a cada 6 meses. O ICMS da gasolina sobe 15 centavos, passando de R$ 1,22 para R$ 1,37. Já o preço do diesel e do biodiesel aumenta 12 centavos, passando de 94 centavos para R$ 1,06. A alíquota do gás de cozinha, o GLP, deve ter uma alta de 2% em relação ao preço médio de compra de R$ 100,98, com um aumento de 16 centavos por quilo. O botijão de 13 quilos deve chegar a R$ 103,06. E o salário mínimo com o valor reajustado passa a ser pago hoje. O valor de R$ 1.412 começou a valer em janeiro desse ano, mas vai começar a ser pago de fato agora, em fevereiro. O novo salário mínimo nacional de R$ 1.412 começa a ser pago a partir desta quinta-feira, dia 1º. O novo valor corresponde a um aumento de quase 7% ou R$ 92 a mais, em comparação aos R$ 1.320 válidos até dezembro de 2023. Assim, quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor já recebe o total reajustado no contra-cheque de fevereiro. Neste ano, foi retomada a política de valorização do salário mínimo, que garante um aumento real do salário sempre que a economia crescer. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, estima que 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. A Constituição diz que trabalhadores urbanos e rurais têm direito a pelo menos um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Pela Constituição, o salário mínimo tem que ser reajustado ao menos pela inflação para garantir a manutenção do chamado poder de compra. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O valor também serve de referência para benefícios e serviços. Assim, devem ter valores maiores o abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e outros. O Supremo Tribunal Federal abre hoje o Ano Judiciário 2024, com uma cerimônia no plenário da Corte. O evento marca a retomada dos trabalhos após o recesso e deve contar com a presença do presidente Lula e outras autoridades. Na abertura da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, deve fazer um discurso. Em seguida, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral da República também têm espaço para se manifestar.
Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, também foram convidados. Na mesma sessão, a Corte vai se reunir para retomar o julgamento sobre a revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Em fevereiro, o Supremo também vai ter na pauta de julgamentos ações que cobram ações governamentais para combater o desmatamento da Amazônia, processo que contestam a legalidade de provas obtidas durante revista íntima em presídios, além das ações penais que podem condenar réus pelo 8 de janeiro de 2023. Cerca de 600 casos do 8 de janeiro já estão prontos para julgamento. As sessões devem ser virtuais com o registro dos votos dos ministros pelo sistema do STF. No dia 22 deste mês, o ministro Flávio Dino será empossado pelo Supremo. Dino foi indicado pelo presidente e aprovado pelo Senado para ocupar a cadeira deixada pela aposentadoria da ministra Rosa Weber em outubro do ano passado. Aposentado do STF, Ricardo Lewandowski toma posse hoje como ministro da Justiça. O magistrado vai ocupar o lugar deixado por Flávio Dino, que vai tomar posse na Corte Suprema. Lewandowski toma posse à frente do Ministério da Justiça em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Durante as reuniões de transição, Lewandowski disse que a segurança pública será o grande desafio da sua gestão na pasta. O ministro deve anunciar os escolhidos para compor a equipe depois da posse. Ao longo dos 17 anos em que ficou no STF, Lewandowski foi relator de diversas ações importantes. Mudando de assunto, um movimento chamado Parcelo Sim, formado por mais de 20 associações ligadas aos setores de comércio, empreendedorismo e defesa do consumidor para defender o parcelamento sem juros do cartão de crédito, já conta com 1 milhão de assinaturas. As instituições financeiras alegam que a modalidade provoca inadimplência dos consumidores. Vamos ver. Quem não conseguiu pagar o total da fatura do cartão de crédito tem uma vantagem desde o início do ano, com um limite para os juros do crédito rotativo que foi definido em 100% do valor do débito. Contudo, o movimento nomeado de Parcelo Sim, criado há 2 meses com o objetivo de defender a modalidade do parcelamento sem juros do cartão de crédito, permitindo o ajuste do cliente e a manutenção do nome limpo e com crédito na praça, alcançou a marca de 1 milhão de assinaturas nesta semana. A petição ocorreu após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, propor limitar o tipo de pagamento no fim do ano passado. O Parcelo Sim reúne 24 entidades com a justificativa de que a limitação no número de parcelas iria diminuir o poder de compra da população e, consequentemente, enfraquecer o comércio, já que a proposta é preferida dos brasileiros e proporciona a aquisição de bens e serviços sem os encargos e juros excessivos. As discussões sobre limitar o parcelado travou um embate entre os grandes bancos que defendiam e as entidades que representam diferentes setores da economia que eram contra. Como eles não chegaram a um acordo, desde janeiro deste ano passou a valer então a nova regra do teto de 100% do total da dívida para os juros rotativos do cartão de crédito. E por falar em inadimplência, a pobreza segue sendo um dos principais problemas do Brasil. Em São Paulo, o número de famílias em situação de pobreza, baixa renda e inscritas no Cadastro Único cresceu 6,8% em um ano. O CadÚnico, programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, tem como objetivo principal coletar dados e informações e identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. E foi a partir dele que o governo brasileiro detectou apenas em São Paulo um salto preocupante da pobreza. Os dados do Ministério apontam que, em dezembro de 2022, a capital paulista tinha 1.700.000 famílias inscritas nos programas federais para recebimento de benefícios, como, por exemplo, o Bolsa Família. Mas esse número subiu para 1.900.000 famílias em dezembro de 2023. O mais preocupante é que, desse total, pouco menos da metade, ou seja, 800.000 famílias, estão em situação de pobreza extrema,
Como forma explicativa, uma família em situação de pobreza extrema, em termos técnicos, ocorre quando eles recebem, em média e por pessoa, R$ 218 por mês. É como se, com um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412, uma pessoa sustentasse outras 5. Mas a situação não é exclusiva apenas da capital paulista. Em todo o estado de São Paulo, a alta foi ainda mais acentuada. Segundo o órgão federal, o total de famílias em situação de pobreza inscritas no CadÚnico saltou 8,6%, passando de 6 milhões em 2022 para 6 milhões e meio de famílias cadastradas em um ano. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo disse que esse aumento é um reflexo da melhora na prestação de serviço de cadastro das pessoas no CadÚnico da cidade. Agora são 8h41. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Mais de 100 pessoas são detidas na França em meio aos protestos agrícolas. E ainda, Cuba de aumento de mais de 500% no preço dos combustíveis. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h44 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quinta-feira para você. Ontem foi a chamada Super Quarta. Os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos definiram suas taxas básicas de juros. No Brasil foi anunciada uma redução de 0,5 ponto percentual na Selic, mas nos Estados Unidos o Federal Reserve manteve o índice. Vamos ver. O Copom anunciou o 5º corte consecutivo da Selic. Está em linha com as expectativas do mercado ao encerrar sua primeira reunião do ano. Segundo um comunicado, o comitê considerou a evolução do processo desinflacionário. O comitê prosseguiu com a redução da Selic iniciada em agosto do ano passado, quando a taxa se situava em um máximo de 13,75%, nível que se manteve por um ano. Desde então, a autoridade monetária tem feito cortes ininterruptos ao ritmo constante de 0,5 ponto percentual por reunião. O Banco Central confirmou que continuará no futuro com a redução da Selic na mesma proporção e considera que este é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para sustentar o processo desinflacionário. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central de lá, manteve os juros inalterados. É a 4ª vez seguida que o Banco Central americano mantém as taxas na faixa entre 5,25% e 5,50%. A decisão dos integrantes do Comitê de Política Monetária foi unânime. Em um comunicado, o Banco Central destacou que precisa ter mais confiança antes de iniciar um ciclo de cortes. Os diretores integrantes do comitê destacaram que não vão começar a cortar os juros sem ter maior confiança de que a inflação se move de maneira sustentável. Para sua meta de longo prazo de 2% ao ano, o comitê admitiu que há um balanço maior de riscos nos temas de inflação e emprego. Com uma queda semanal acumulada de cerca de 50% na Bolsa de Valores, a companhia aérea Gol iniciou um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A empresa foi autorizada a receber R$1,7 bilhão, valor correspondente à primeira parcela de um financiamento para reestruturar as dívidas. A Justiça americana autorizou na segunda-feira que a empresa de aviação brasileira recebesse o equivalente a R$1,7 bilhão, valor correspondente à primeira parcela de um financiamento aprovado preliminarmente que chega a quase R$5 bilhões. O movimento permitiu que a Gol continue operando enquanto reconstrói seu passivo, porém resultou na exclusão das ações da companhia do principal índice da B3. Atravessando uma grave crise financeira, a empresa informou na segunda-feira que tinha uma dívida de mais de R$20 bilhões ao final de 2023.
A Gol é a mais recente companhia aérea a recorrer ao capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos por conta de problemas financeiros causados principalmente pela pandemia. Outras empresas já tinham feito o mesmo pedido à Justiça Americana, como Latam e Avianca, que também pertencem ao grupo que controla a Gol. O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, aprovou nesta quarta-feira o desembolso de cerca de 4 bilhões e 700 milhões de dólares para a Argentina. Esse valor equivale a 23 bilhões de reais. O valor é para ajudar o governo de Javier Milei a restaurar a estabilidade macroeconômica. O dinheiro é para apoiar os esforços do governo do presidente Javier Milei para restaurar a estabilidade macroeconômica, destaca o fundo. Desde que assumiu o cargo há menos de 2 meses, Milei desvalorizou o peso em 50%, iniciou um processo de liberalização de preços e pretende modificar centenas de regulamentos e leis para tentar reverter uma crise que mantém mais de 45% dos argentinos na pobreza e deixou o país com uma inflação anual de 211% no ano passado. O FMI afirmou em um comunicado que o desembolso imediato permite apoiar os esforços políticos claros das autoridades para restaurar a estabilidade macroeconômica. É um forte apoio a Milei, justamente quando o Congresso está debatendo uma polêmica reforma ultraliberal. Mas o FMI alerta que o caminho para a estabilização será desafiador. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, destacou que o governo do presidente argentino está tomando medidas ousadas para restaurar a estabilidade macroeconômica. O governo cubano adiou o aumento de mais de 500% nos preços dos combustíveis previsto para essa quinta-feira. O motivo? Um incidente de segurança cibernética, mas uma nova data para esse reajuste ainda não foi anunciada. Segundo a vice-primeira-ministra da Economia e Planejamento, Mildred Granadillo, a origem do incidente foi identificada como um vírus do exterior e está sendo investigada. O preço do litro da gasolina normal vai passar de cerca de 20 centavos para $1,10, o que equivale a mais 528%, enquanto a gasolina especial vai passar de 25 centavos para $1,30, mais 520%. É algo que estava por vir, mas que vai ter um impacto muito forte na população sob todos os pontos de vista. Simplesmente porque o combustível não é só uma questão de entrar no carro, dirigir e ir para onde eu quiser, mas também há transporte de passageiros, mercadorias, ou seja, tem impacto em todas as camadas da população. As autoridades também ordenaram que os turistas estrangeiros passem a pagar o combustível em moeda estrangeira. Ainda foi anunciado um aumento na tarifa de energia elétrica de 25% para o setor de maior consumo a partir de 1º de maio. No final de dezembro, o governo admitiu que era insustentável continuar vendendo combustíveis a preços subsidiados e buscava reduzir o déficit fiscal de 18%. Também quer garantir que Cuba possa se abastecer para continuar comprando e alcance um abastecimento estável. A economia cubana contraiu até 2% em 2023 e registrou uma inflação de 30%. Na França, mais de 100 pessoas foram detidas durante os protestos agrícolas. Há vários dias, o país vive uma onda de protestos onde agricultores lutam por auxílios de emergência e acusam a União Europeia e as importações de países de fora do bloco como responsáveis por essa crise no setor. Há vários dias, a França vive uma onda de protestos de agricultores que pedem auxílios de emergência e acusam a União Europeia e as importações de países de fora do bloco de serem responsáveis pela crise do setor. O movimento está em andamento. Agora o movimento decolou. Até obtermos respostas reais, não cederemos. Ouvimos alguns anúncios, mas não foram inovadores. Estamos aqui para garantir que eles façam anúncios reais. Segundo o ministro do Interior, Gérald Darmanin, havia nesta quarta-feira mais de 100 pontos de bloqueio e cerca de 10 mil manifestantes em todo o país. Os protestos afetam outros países europeus, como Alemanha, Polônia, Romênia, Bélgica e Itália. Na última terça, os sindicatos agrícolas espanhóis anunciaram que se juntarão ao movimento.
A Casa Branca atribuiu ao grupo Resistência Islâmica no Iraque, uma coalizão de milícias apoiadas pelo Irã, a autoria do ataque com drones que matou 3 soldados americanos em uma base na Jordânia. O ataque com drones matou 3 soldados dos Estados Unidos. O ataque realizado no domingo teve como alvo uma base logística americana em pleno deserto jordaniano na fronteira com o Iraque e a Síria. 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas, segundo porta-vozes militares americanos. Os Estados Unidos têm sofrido vários ataques contra suas posições no Oriente Médio desde o início do conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, no começo de outubro, mas até o último domingo não havia sofrido nenhuma baixa. O governo peruano chegou a um acordo nesta quarta-feira com os manifestantes que bloqueavam há quase uma semana os trilhos de trem que dão acesso a Machu Picchu. Os protestos reclamavam da privatização da venda de entradas para a cidade. O acordo prevê a anulação do convênio pelo qual o governo deixava nas mãos da empresa Join Us a comercialização online dos ingressos, segundo anunciou Darwin Baca, representante dos moradores locais. A greve organizada pelos coletivos do distrito de Machu Picchu, que bloqueavam os trilhos de trem, principal meio de acesso ao complexo arqueológico, obrigou no final de semana a remoção com o apoio policial de cerca de 1.200 turistas nacionais e estrangeiros. Patrimônio cultural da humanidade desde 1983, Machu Picchu, que foi construída no século XV, fica a 130 quilômetros da cidade de Cusco e a mais de 2.400 metros de altitude. A cidadela inca recebe cerca de 4.500 visitantes por dia. O fundador e diretor executivo da Meta, Mark Zuckerberg, pediu desculpas pelas falhas na proteção a menores de idade durante uma sessão convocada pelo Senado americano nesta quarta-feira. A reunião também teve a presença de executivos de outras plataformas. As grandes empresas de tecnologia são acusadas de não fazerem o suficiente para limitar os riscos em suas plataformas, a exemplo de predadores sexuais e suicídio de adolescentes. Várias vítimas e parentes de vítimas participaram da sessão convocada pela Comissão Judiciária do Senado. Senhor Zuckerberg e todos vocês que estão aqui, sabemos que não tinham a intenção, mas vocês têm sangue nas mãos. Vocês têm um produto que mata pessoas. Durante uma acalorada rodada de perguntas, o senador Josh Hawley pediu que Zuckerberg se virasse para as fotos das vítimas e pedisse desculpas aos seus familiares. Eu sinto muito por tudo que vocês tiveram que passar, por tudo que seus familiares tiveram que passar. É por isso que investimos tanto e vamos continuar fazendo um grande esforço para que ninguém tenha que passar pelo sofrimento que os familiares de vocês passaram. A X e a Meta anunciaram antes da sessão novas medidas para a proteção dos usuários. A empresa de Zuckerberg afirmou que vai bloquear mensagens diretas enviadas a adolescentes por desconhecidos e reforçar as restrições de conteúdo no Instagram e no Facebook. Essa edição fica por aqui, mas antes vamos viajar rapidamente para as terras de um dos maiores inventores do mundo. Vamos nos transportar para a província de Florença, na Itália, terra de Leonardo da Vinci. Nas imagens você confere a Ponte Vecchio, um arco medieval que passa sobre o rio Arno. O local é turisticamente popular pela quantidade de lojas, sendo que a grande maioria delas são joalherias. Chique, não é? Mas trazendo aí curiosidades dessa ponte, ela é a ponte de pedra mais antiga de toda a Europa, de 1345. E olha só, durante os ataques da Segunda Guerra Mundial, os alemães procuraram poupá-la a pedidos de Adolf Hitler, que admirava esse tipo de obra. Histórias antigas e impressionantes estão presentes em cada pedacinho desse nosso mundão. Fique ligado aqui na Hit, que é 1h da tarde, eu volto com outro lugar incrível para compartilhar com vocês. Às 10 horas, Juliana Dariva chega para passar o boletim com as atualizações dessa quinta-feira. Até já!